Mancho, se liga, hoje eu vou falar pra vocês como fazer uma live ou estar numa live pode mudar a sua percepção sobre um game, tanto como streamer quanto telespectador. Eu streamei na Twitch, pessoal, durante uns 3 anos, e sim, eu posso falar Twitch aqui no YouTube, cara. Esse lance de que, tem que falar roxinha aqui, na Twitch tem que falar vermelhinha, cara, isso é um mito, e dos bons, hein? E eu vou começar falando pelo lado do streamer. Em live, você meio que tá com a sua atenção dividida, e como lidar com isso vai de cada um. Alguns streamers ficam mais focados no jogo, outros são mais focados na interação com o chat, e outros tentam interagir enquanto focam no jogo também. Eu acredito que o meu caso seja esse, porque por mais que eu estivesse conversando, eu queria muitas vezes passar aquela sensação que o jogo me dava, fazer meu público prestar atenção na história, mas isso às vezes é complicado. Cara, eu gosto muito de jogos com modo história, né? Não é à toa que eu trouxe muitos deles na minha live, mas às vezes a maioria do público nem estava focado no game. Sempre tinha alguém que vinha pra zoar, sempre vinha alguém desabafar, cara, às vezes o cara confia no streamer, né? Outros até falavam de assuntos nada a ver. Vai de cada streamer saber lidar com o seu público. Eu mesmo tentava responder o máximo que eu podia. Mas eu confesso que isso pode ter atrapalhado a minha percepção sobre um jogo, de entender a sua história. Eu gostava muito de trazer games dublados em live, mesmo que por fãs, porque era mais fácil pra mim prestar atenção naquela dublagem, mesmo que muito ruim, do que ficar lendo, né? De uma parceira, alguém que possa te acompanhar em seu novo mundo, creio que eu tenha provado ser digna, não acha? Talvez tenha. Caralho, a voz do Wesker tá muito feia, mano. Em 2023, eu joguei GTA San Andreas pela primeira vez, acredite se quiser. Não sabia quase nada da história, e ele foi um exemplo de game que, mesmo em live, eu consegui entender todo o seu enredo e me envolver bem graças à dublagem. Ei, Big Smoke, sou eu, calma, porra! CJ? Uou, CJ, é você mesmo? Já o meu público, sempre que trazia esse game, só ficava falando sobre ele, como marcou suas vidas, me explicando as coisas que eu não entendi e dando algumas dicas. Eu considero as lives de GTA San Andreas uma das melhores, se não a melhor, em termos de trazer em live e gerar um bom engajamento sobre aquele conteúdo. O mesmo que eu já não posso dizer de Diablo 3. Eu até hoje não entendi bem a história daquele jogo, porque inventei de fazer o chat jogar comigo. Foi divertido, mas mesmo sendo dublado, ficou difícil de parar em cada NPC e escutar mais suas histórias. Até porque, além do chat de texto, eu acabei dividindo minha atenção com o chat de voz no Discord. Então a minha experiência com a história foi péssima e eu estava jogando o game também pela primeira vez. Um dos jogos que eu desisti de trazer em live foi o jogo Life is Strange, porque ele é um jogo que tem muitas falas e o jogo é totalmente legendado. Então, se você perde algum detalhe da história de que algum personagem falou, você pode entender o enredo completamente diferente, ou talvez não tenha aquela empatia necessária com aquele personagem. Criar conteúdo sobre algo no qual seu público não entendeu ou simpatizou fica difícil e pode acabar gerando uma live não tão divertida de se ver. Mas saber balancear o conteúdo que você está trazendo com a interação é o que pode ser o seu diferencial como streamer. A forma que eu encontrei de balancear os meus públicos para poder agradar tanto a galera que queria zoeira quanto a galera que queria história foi da seguinte forma. A minha live, ela funcionava assim, eu tinha um horário que eu chamava de horário nobre, né, que era o horário do início ali da live, onde as pessoas chegavam, que era normalmente onde a garotada tava mais acordada e tal. E depois de jogar 2 horas daquele game do horário nobre, eu ia me jantar, né, porque eu fazia minhas lives à noite. Nisso eu fazia alguns reacts e tal. Logo em seguida eu ia pra uma gameplay de um outro jogo, um horário que a gente chamava de Finos Senhores. Por que a gente começou a chamar esse nome, cara? Eu não me lembro, alguém deu uma ideia no chat e a gente começou a chamar e pegou. E nesse horário do Finos Senhores, as pessoas já sabiam, chegou nesse horário, eu vou focar mais na história, vou falar mais coisas relacionadas àquele game, porque eu não queria perder aquela experiência através da zoeira. Então, muitas das brincadeiras que aconteciam em live, eu acabava não alimentando para elas não crescerem, para realmente a gente ficar focado só na história. Agora eu vou falar um pouco da experiência dos telespectadores. E nisso eu pedi ajuda no Discord pra galera que acompanhava as minhas lives na Twitch. E alguns deles disseram assim: dependia do jogo, tipo Doki Doki, eu prestei full atenção na lore, mas quase nunca eu vou ver uma live interessado na lore do jogo. A maioria das vezes eu só colo pela resenha e foda-se a história. Eu gosto de assistir live dos jogos, mas se eu puder trocar uma ideia, melhor ainda. Não vou ficar muito focado no jogo porque hoje em dia não tenho mais hype com nada de jogos. Gosto mais de assistir pelo streamer do que pelo jogo. Assim, do meu ponto de vista, eu gosto de sempre prestar atenção nos jogos. Eu nunca via ou só conhecia por altos, porém, não sabia da história inteira. Eu prestava atenção sempre que dava, mas o óbvio que quando a zoeira acontece no chat e tá engraçada, às vezes a gente parava e zoava um pouco.
ainda mais quando você também gostava da zoeira, e aí que rolava solto mesmo a brincadeira, mas aí voltava a gameplay e tentava prestar atenção de novo. Uns 2 jogos que tem um bom exemplo disso pra mim são os jogos do A Plague Tale e o Detroit Become Human. O primeiro a gente gostou de saber como a história, e se for ver a zoeira, teve mais foi pouco. Já outro você tava doido pra trazer pra gente, um jogo que jogou nas antigas e queria trazer novamente pro pessoal de hoje, e quando finalmente trouxe, a zoeira foi tanta na live que desistiu na primeira missão do Android lá. Era áudio enchendo o saco toda hora, aí não deu pra continuar. Pior que eu me lembro disso aí, cara. Quando tu calava a boca, eu conseguia prestar atenção na lore. Vai tomar teu cu, maluco. Oxi. Tem vezes que você não curte nem o jogo, mas gosta daquela interação com o streamer. Eu já ouvi casos de pessoas que moravam sozinhas ou que eram muito sozinhas, que muitas vezes deixavam a live aberta só pra poder estar alguém ali falando, fazendo companhia. Também tinham pessoas na minha live que assistiam enquanto jogavam outro jogo. Então pra essas pessoas se engajarem na história, na ambientação, no universo daquele game, fica mais difícil, a menos que elas já conheçam o game. Mas com certeza não ficam realmente envolvidas se for um jogo novo. Tem também o fato do streamer tornar um game ruim. Já teve jogos que eu trouxe que sempre tinha alguém que dizia: ah, esse jogo era muito bom na minha infância, mas quando me viu jogando e fazendo certas críticas à mecânica, o gráfico, o que seja, passou a ver aquele jogo com uma outra perspectiva. Também tem o lance do spoiler. Boa parte do meu público, por exemplo, não tem acesso a consoles e PCs como eu tenho, e através de mim eles finalizam um game inteiro. Então quando eles um dia tiverem a oportunidade de jogar, mesmo que ainda seja divertido, não vai ser realmente como um primeiro contato. Cara, uma coisa que me deixava com muita raiva na Twitch eram as propagandas, porque mesmo colocando lá no meu canal a opção de não quero que passe, ele mesmo assim passava, e as pessoas menos afortunadas, vulgos pobres, que não tinham dinheiro para pagar uma inscrição, acabavam sendo afetadas, perdendo um momento importante do jogo ou uma resposta minha em alguma dúvida. E eu me importava muito com isso, porque eu gostava sempre de deixar minha live o mais acessível possível, porque mesmo aquelas pessoas não me dando donate ou não me deixando um sub lá na Twitch, elas me ajudavam de formas indiretas, como participando do chat, engajando no canal, compartilhando conteúdo e me dando dicas quando eu pedia. Recentemente eu fiz algo que não fazia há algum tempo: pegar um jogo narrativo e jogar pela primeira vez, sem me preocupar de criar conteúdo, de comentar nem nada, somente full focado na história. E eles foram Final Fantasy VII Remake, Nier Automata e Coffee Talk. Cara, que experiência incrível foi simplesmente ter jogado sem ter que me preocupar com todo o resto. Eu acho que até já tinha esquecido a sensação de ficar tão envolvido no universo de um game. Final Fantasy VII entrou até no meu top 3 melhores jogos que eu joguei na minha vida, e ele é um jogo com bastante cutscene. Já no Nier Automata, eu pude focar na mecânica de batalha, sem distrações, e tinha esquecido até o quão rápido eram meus reflexos, sem ter que dividir minha atenção. Já no Coffee Talk, o jogo é só narrativa. Ter que ficar lendo em voz alta o game inteiro poderia ficar cansativo, mas ler somente na mente, absorvendo aquela atmosfera que o jogo passa, sem ter que me focar em mais nada, foi uma experiência maravilhosa e divertida. A partir de agora eu vou começar a pensar 2 vezes quando eu quiser trazer um game em live. E games no qual tem um foco muito grande na história, eu só trarei se eu já tiver jogado antes. Minhas lives acontecem agora aqui no YouTube, todas as segundas-feiras, a partir das 20h30. E é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto, games, se inscreve, games, deixa o like, games, e até a próxima.